Convido os amados para abrirmos na palavra de Deus, livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 37. Aleluia. Aproveitando que você vai abrir a Bíblia, abra seu coração, para que o Espírito de Deus continue ministrando ao seu coração. Assim diz a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu sobre pele sobre ele por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza aos espíritos, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos a espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Podeis tomar seus assentos, e o Espírito de Deus tem uma palavra ao meu coração e ao seu coração nesta noite. O livro do profeta Ezequiel. Quando nós olhamos a vida do profeta Ezequiel, você vai perceber, desde o capítulo 1, que Ezequiel, ele foi um homem que teve um relacionamento, uma intimidade muito grande com o Espírito Santo de Deus. Pois sabemos que toda a intimidade com Deus, ela tem um alto preço. Lembra de Jó, capítulo 42? Jó, no versículo 5 do capítulo 42, Jó disse assim: antes da prova, eu só ouvi falar de Deus. Depois da prova, depois que ele vai para o escoadouro do lixo, vai para a lona, perde tudo, depois de uma grande provação, aí Jó continua dizendo: agora os meus olhos te veem. Quando Jó disse assim: eu só ouvi falar de Deus, Jó estava dizendo: eu só tinha um conhecimento raso, superficial de Deus. Depois da prova, da luta, do vale que eu passei, eu vejo com meus olhos, ou seja, agora eu tenho um conhecimento profundo e pessoal da pessoa de Deus. Então, irmão, toda intimidade com Deus, ela tem um alto preço. E Ezequiel, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele é conhecido na Bíblia como o homem das visões de Deus. Aí no capítulo de número 37, Ezequiel, ele vai dizer que veio sobre mim a mão do Senhor. Quando a Bíblia disse: e veio sobre mim a mão do Senhor,
Sabe o que nós aprendemos aqui? Escolha de Deus. Irmão, a escolha de Deus, ela é ilógica. Deus sempre vai escolher quem eu e você jamais teríamos coragem de escolher. Quem diria que Deus ia escolher um garoto com a pele queimada do sol para ser o maior rei da nação de Israel? Quem diria que Deus iria escolher uma garota órfã de pai e mãe para ser a maior rainha Vasti de um maior império? Quem diria que Deus iria escolher um homem rude, grosso, que machucava as pessoas com a palavra para ser o precursor do Messias? Deus, irmão, Ele escolhe quem eu e você jamais teria coragem de escolher. E Deus nunca, Ele erra na escolha que Ele faz na vida de alguém. E quando Deus vai escolher alguém, Deus nunca vai no passado para decidir o seu futuro. E diz a Bíblia aqui que Deus vai escolher. Então, irmão, Deus escolhe quem eu e você jamais teríamos coragem de escolher. Aí Ezequiel vai dizer assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Quem levou Ezequiel em espírito para o vale foi o Espírito de Deus. Lembra de Jesus? A Bíblia diz em Mateus 4 que o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto para ser tentado. Por isso, irmão, que é muito preocupante quando o Senhor nos leva para o deserto, nos leva para a fornalha, nos leva para o vale, e que nós o murmuramos. Aqui nós vemos que foi a mão do Senhor que levou Ezequiel e disse assim, ó, e me pôs no meio do vale. Por que Deus, irmão, através do seu Espírito, levou Ezequiel e colocou bem no meio do vale? Sabe por quê? Independente da circunstância da vida, porque a circunstância não impede Deus de agir na sua vida. A circunstância, ela não impede a ação do Espírito de Deus. Diz a Bíblia que o Senhor levou ele no meio do vale. Sabe o que isto quer dizer? Independente, irmão, se você está no miolo da tempestade, no miolo da prova, no miolo do deserto, no miolo da dificuldade, isto não significa que Deus está inativo. A circunstância era avassaladora, ele estava bem no meio do vale, mas isso não significa que ele estava longe e afastado de Deus. As provas não significa que você está longe de Deus. Tudo que está dando errado na sua vida não significa que você está longe da presença de Deus. Mas também nem tudo que está dando certo significa que tem a aprovação de Deus. Lembra de Jonas? Jonas vai fugir da presença de Deus, irmão. Ele não ora, ele desce no mar Mediterrâneo. Quando ele chega lá, Jonas tem dinheiro, tudo está dando certo. Ele chega lá para comprar passagem, tem passagem disponível para ele, tudo está dando certo. E para onde que o barco vai? Para onde Jonas queria ir. Tudo está dando certo na vida de Jonas, mas não significa que tinha a aprovação de Deus.
Vale é o símbolo da prova, símbolo da dificuldade, símbolo da turbulência. Quando você ouve falar que o irmão está passando pelo vale, logo vem ao seu psique: o irmão está sendo provado por Deus, o irmão está sendo forjado, está sendo experimentado por Deus. Ei, aprenda nesta noite que Deus nunca vai te enviar para um local aonde a presença do Espírito dele não esteja com você. Ele estava no vale, símbolo da prova para muitas pessoas. A Bíblia diz em Samuel capítulo 6, quando os homens de Bet-seme, ele estava no vale, trabalhando com trigo, vale símbolo da prova. Aí diz a Bíblia que eles levantaram a cabeça e viram a arca de Deus chegando, e eles se alegraram. Às vezes o vale é sinal da prova, mas tem a presença de Deus para alegrar a sua alma e alegrar o seu coração. No capítulo 3 de Ezequiel, Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, levanta e sai ao vale. Aí diz Ezequiel que ele levantou, ele saiu ao vale. Quando ele chegou no vale, ele disse: eu vi a glória do Senhor e me prostrei, e o Espírito de Deus entrou em mim. Irmão, o vale pode ser local de prova, mas tem a presença do Espírito de Deus. Como eu falei, eu costumo a dizer, mas antes você está dentro da prova, dentro do vale, e ter a presença do Espírito te consolando, te confortando, do que você está no palácio e não ter a presença do Espírito de Deus. Ele está no vale. Aí diz ao texto: me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar. A primeira coisa que eu aprendo aqui com o profeta Ezequiel, que ele estava no vale, mas ele não perdeu o movimento. Há muitas pessoas que a primeira luta, a primeira prova, ele já não se movimenta mais, ele fica paralítico, ele fica paraplético, ele não consegue mais se movimentar, ele não consegue nada mais fazer para Deus. Ezequiel nos ensina que por maior que seja o vale, ele estava movimentando em meio do vale. Irmão, vai movimentando, vai fazendo alguma coisa dentro do vale, momento de luta, de dificuldade, mas em qualquer momento o Senhor te visitará com a unção do Espírito dele dentro deste vale. Vai se movimentando, e ele me fez andar ao redor. Irmão, ele estava se movimentando. Aí Deus vai falar com ele. Ele disse: era muitíssimo, e os ossos estavam sequíssimos. Não havia vida, irmão. Os ossos estavam espalhados naquele vale. O que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, aqui não tem máscara não. Não é como o apóstolo Paulo disse de Moisés, que quando Moisés ele percebia que a glória do Senhor ia se esvaindo, ia saindo dele, o apóstolo Paulo diz que Moisés, ele colocava um véu para as pessoas não perceber que a glória do Senhor estava se esvaindo. Deus estava mostrando para o profeta a situação caótica, degradável. Irmão, que cena mais triste, mas era uma realidade da nação. Ele chega e vê aqueles ossos espalhados para todo o local ali. Aí Deus vai dizer para ele assim: porventura, filho do homem, pode viver estes ossos? Segunda coisa que nós aprendemos com este profeta, irmão, ele estava dentro do vale, independente da circunstância avassaladora que estava ali, da realidade que estava inserida ali, mas ainda Ezequiel estava sensível para ouvir a voz de Deus. A pessoa, irmão, que a primeira circunstância, a primeira luta, a primeira prova, ele já não consegue mais ouvir a voz de Deus falar com ele. Ei, nesta noite, o Espírito
Espírito de Deus, ele não grita o seu nome. O Espírito de Deus, ele sussurra o teu nome. E ele está aqui para dizer: você pode estar dentro do vale, você não pode deixar de ouvir a minha voz. Você não pode deixar de ouvir a voz do Espírito de Deus, independente da circunstância. Aí ele vai dizer: porventura pode viver esses ossos? Aí Ezequiel vai dizer: tu o sabe. Ele estava no vale e não perdeu a credibilidade em Deus. Tem pessoa, irmão, que parece que ele já não acredita mais em Deus. Tem pessoa que a circunstância, irmão, virou de cabeça para baixo. Ele olha assim, um nevoeiro, uma tempestade, parece que não acredita mais no mover e no agir de Deus. Que nesta noite o Espírito brada ao meu coração e ao seu coração, que possamos ter, irmão, credibilidade. Que Deus faz, Ele é, Ele governa, Ele é, Ele faz todas as coisas. Credibilidade em Deus. Aí então disse: então profetiza, irmão. Ele estava no vale e não perdeu o ofício de profeta. Ele estava lá, lugar de dificuldade, mas ele mantinha o ofício. Ele estava lá e Deus disse: então profetiza sobre esses ossos aí. Aí ele vai profetizar segundo a ordem do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Irmão, o que aqueles ossos ouviu? Ouviu a palavra do Senhor, porque a palavra é que dá vida. É um perigo muito eminente quando é tirado a palavra da igreja. É um veneno arrancar a palavra da igreja, porque a palavra é que dá direção para as ovelhas. A palavra é que fortalece as ovelhas. Que onde não tem a palavra, fica muito fácil do falso agir, irmão, porque a palavra, ela protege o rebanho, a palavra imuniza o rebanho, a palavra dá orientação ao rebanho, a palavra é que dá vigor para o rebanho. É através da palavra que nós estamos aqui, porque um dia nós ouvimos a palavra de Deus. E Ezequiel está lá, Deus está falando com ele. Aí ele vai dizer que eu farei entrar em vós. Ele está pregando a palavra. Então ele vai dizer: então profetizei como me deu ordem. Estava no vale, mas ainda obedecia a voz do Senhor. A obediência gera milagre. A obediência, ela encurta o caminho até o seu milagre. O desobediente logo encontra com desastre na sua vida. Ezequiel estava lá, luta, vale, dor ínfima, dor avassaladora, mas ele ainda estava obedecendo a voz do Senhor. Que nesta noite possamos obedecer a voz do Senhor, o comando do Senhor. Aí ele disse: então eu profetizei como me deu ordem. Irmão, por mais difícil que você está passando, por mais angustiante que tem sido a sua prova, tem tirado o seu sono, tem feito você perder noites e noites de sono, mas entenda uma coisa, que você sempre tem uma palavra de esperança para a vida de alguém. Você sempre tem uma palavra de esperança para a vida de alguém. Você é um oásis em meio ao deserto para a vida de muitas pessoas. Você é uma sombra em pleno deserto para a vida de muitas pessoas. E a palavra de Deus há na sua boca e na sua alma para alimentar muitas pessoas. E ele diz que eu profetizava. Aí o que aconteceu? Aí ele diz que vai ver outra coisa aqui, irmão, dentro do vale. Ele diz que quando ele profetizava, houve um ruído, houve um reboliço. Sabe o que isso quer dizer? Que ele estava no vale e ainda estava vendo sobrenatural da parte de Deus, irmão. Por mais profundo que seja este vale, ainda dá para ver, ainda dá para contemplar o sobrenatural da parte de Deus. E ele profetizava, ele viu sobrenatural.
Aí ele vai dizer aqui: e eu profetizava intimidade com Deus. A luta está batendo, a tempestade está batendo, parece que o barco vai despedaçar, mas ele ainda tinha muita intimidade com Deus, irmão. Só quem tem intimidade com Deus, como este homem. Aí ele diz que olhei, olha só, vale, e não perdeu a visão das coisas espirituais. Quantas pessoas, irmão, por qualquer coisa ele perde a visão do céu, por qualquer coisa ele desfocaliza do céu. Irmão, quantas mensagens foi pregada aqui para nós não perdermos o foco do céu, os propósitos das coisas espirituais. Ele estava no vale, mas tinha a visão de Deus, irmão. Este vale não pode tirar a tua visão do trono de Deus. Por mais que a crise se instala, as crises não afetam o trono do Deus que você serve. E olhei, e cresceu carne, porque quem dá crescimento, irmão, para a chamada, para o ministério, para a empresa, é Deus que dá crescimento. Aí ele diz que cresceu carne, estendeu as peles, e ficou aquele exército em pé. Ezequiel olhava aquele exército, o que ele via? Pessoas mortas. Ele via ossos ali, irmão, que não tinha perspectiva de vida. Só que a visão de Deus não era uma visão de vale de ossos secos. Ezequiel via um monte de ossos separado, espalhado no meio daquele vale. Só que a visão de Deus não é a visão do homem. Ezequiel via um vale de osso seco. Aí no versículo 10, Deus não via uma visão de vale de osso seco, Deus via um exército em pé. Ei, a visão do homem não é a visão de Deus. A visão do homem é uma visão limitada, a visão de Deus é uma visão ilimitada. A visão do homem, eu posso alcançar o possível, na visão de Deus eu alcanço o impossível. Na visão do homem, ele alcança o circunstancial. Na visão de Deus, ele alcança ultra circunstancial. É ultra circunstancial. Pedro joga a rede, a rede era de Pedro, o barco era dos discípulos, mas os peixes estavam no controle e na mão de Deus. O que eu preciso, o que você precisa, não está na mão do homem, está nas mãos de Deus, porque é Deus que governa, é Deus que controla, é Deus que controla as nossas vidas. Profetiza. Ezequiel vê aqueles homens mortos, em pé agora, mas sem vida. Quantas pessoas estão nas mesmas situação, morto ambulante, e morto não reage, morto não age, morto não reage a estímulo, o morto não tem apetite, o morto não tem fome do culto de ensino, morto não tem fome da escola dominical, morto não tem fome da palavra, morto não tem fome da oração, morto não tem fome da santificação, não reage, está sem morto, está morto, está sem vida. Mas o Cristo que pregamos, o Deus da palavra que pregamos, é o ontem, hoje e eternamente, o Espírito da vida que estava no capítulo 1 de Gênesis, que vibrava, dando vida para tudo que estava se iniciando. É o mesmo Espírito que está vibrando ao seu coração nesta noite. É o mesmo Espírito que está pairando sobre a sua vida nesta noite. O Deus que nós pregamos, o Espírito que nós pregamos, é o mesmo Espírito de vida que estava no vale junto com Ezequiel, dizendo: pode viver, Ezequiel, pode viver, Ezequiel. Ei, eu não sei a sua situação catastrófica e espiritual. Talvez eu esteja pregando a alguém aqui que está à beira de um despenhadeiro espiritual, não tem mais força, veio por vir, mas a palavra de Deus, ela dá vida à sua vida espiritual. Ele disse: eu sou
a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nesta noite o Espírito te dá vida, o Espírito te visita com vida, o Espírito te dá vida, o Espírito te dá vida. Ele disse: reage, o ano apenas está começando. Ei, soldado ferido, ainda é soldado. Ezequiel profetiza sobre os 4 ventos. Para o povo hebreu existia 4 tipos de vento: leste, oeste, norte e sul. E os 4 ventos batiam nos 4 cantos cardeais da terra. E quando ele profetizou, o vento veio. E quando o vento vem, irmão, o vento ele é livre, ele sopra onde que ele quer. O vento não pede licença para o homem. Ninguém pode armazenar o vento, ninguém pode estocar o vento, ninguém pode manipular o vento, porque o vento do Espírito, ele é livre para agir. O vento do Espírito, ele é livre para se movimentar. Ele está movimentando. Ele é o vento soberano. João disse que o vento do Senhor, ele é mistério, porque nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. E quando ele profetizou, diz a Bíblia que o Espírito entrou naqueles homens e eles ficaram em pé, um exército extremo. Deus, meu amado, Ele conta com você ainda para as batalhas. Você não está perdido. Satanás olha e diz para você: não adianta, 2022 começou, mas você já começou derrotado, você já começou um fracassado. Ei, você é a coroa da criação de Deus, e Deus não abre mão de você. Quando Ele te chamou, Ele já sabia dos embates que você ia passar, Ele já sabia das lutas que você ia enfrentar, Ele já sabia as arenas sangrentas que você ia enfrentar. Mesmo assim, Ele teve a audácia de escolher você. Mesmo assim, Ele apostou em você. Mesmo assim, Ele investiu em você. E por isso, você não é um acidente de percurso. O Mestre conta com você. Ele ainda conta com você. Que nesta noite a palavra de Deus entra na sua alma. Que nesta noite a palavra de vida entra na sua alma. O ano só está começando, mas se você não mudar, nada muda. Tudo vai repetir para você as mesmas coisas. Começa a quebrar algum ciclo na sua vida, meu amado. Deus conta comigo, Deus conta com você neste ano que se inicia. Tu és soldado valente, tu és soldado de Deus na peleja. O que Deus quer é que você seja como um dos valentes de Davi, que quando o inimigo vier, luta com a espada na mão, ainda que o sangue desça, mas coloca o inimigo para correr. Meu amado, Deus conta com você para enfrentarmos este ano que se inicia. E o mesmo Espírito que entrou naqueles exércitos que estava morto, estava sem vida, na perspectiva humana seria impossível sobreviver. Sabe qual é o problema nosso? Que muitas vezes nós estamos olhando para o caos, nós não estamos olhando para a dificuldade, estou olhando sobre a ótica humana. Nesta noite o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você: não olhe sobre a ótica humana, comece a olhar na ótica de Deus, comece a olhar na ótica de Deus, que coisas melhores há de por vir para as nossas vidas. Eu resumo minhas palavras dizendo que o melhor de Deus de 2022 ainda está por vir na minha vida e na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.